Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões a respeito do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e também compartilhe com seus amigos. E o tema de hoje está relacionado com as manifestações de Deus Pai ao longo da história, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Ou seja, nós vamos dar continuidade ao estudo da Trindade, tal como o vídeo da semana passada. Caso você não tenha assistido, vou colocar um card aqui acima, onde nós mostramos essas diferentes manifestações de Deus como um ser único, mas que ainda assim se revela através do Deus Pai, o Deus Filho, Cristo, e do seu Espírito Santo. E o vídeo de hoje está muito interessante, porque nós vamos ver versículos bastante conhecidos, onde o Pai se manifestou, e o efeito disso no mundo físico, inclusive, né? O efeito da presença de Deus na Terra. E o primeiro texto que nós vamos analisar está em Êxodo 19, só para que vocês entendam o contexto. O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, e aí o Senhor, através de Moisés, libertou o povo das mãos de Faraó, e agora o povo já estava peregrinando no deserto rumo à terra prometida. E ali no deserto, o povo de Israel teve muitas experiências, né, com Deus. E nós vemos aqui no capítulo 19, o Senhor recomendou, falou através de Moisés para que o povo se santificasse, e que ele, após isso, iria falar claramente, e iria descer no Monte Sinai, e o povo, a congregação, né, de Israel, iria ouvir a sua voz. Porque até então o Senhor falava somente por intermédio de Moisés. E isso gerava em muitas pessoas dúvidas, questionamentos. Só Moisés que é o escolhido. E devido a isso, o Senhor também pediu isso para que o povo se santificasse durante 3 dias, para então vivenciar essa experiência sobrenatural do Deus Pai na terra, imagine só. Então, no capítulo 19 de Êxodo, versículo 16, diz assim: Ao amanhecer do 3º dia, ouviram-se grandes trovões, seguidos de relâmpagos, e uma grande nuvem desceu sobre a montanha. Ouvindo-se então um longo e pesado toque de trombeta, como de uma grande trompa, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Então, nós vemos aqui uma manifestação física da glória de Deus descendo sobre a terra, sobre o Monte Sinai, né? E antecedido por relâmpagos, sons de trombeta. E aí no versículo 18 diz assim: todo o Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em forma de fogo. A fumaça subia até o céu como se saísse de uma fornalha, e toda a montanha estremecia, abalada por um forte tremor de terra. Então nós vemos aqui que foi de fato uma presença sobrenatural de Deus que abalou as estruturas ali do monte. O monte pegava fogo. Havia também esse abalo sísmico somente da glória de Deus ali presente. E o som de trombeta ia crescendo mais e mais. E Moisés falou e Deus respondeu-lhe. Então o Senhor, tendo descido sobre o monte, chamou Moisés para que subisse até ele. Veja só, né? Contudo, o Senhor teve de dizer a Moisés: volta a descer e avisa ao povo que não ultrapasse os marcos que limitam a montanha. Eles que não tentem ver o Senhor, porque morreriam. Até mesmo os sacerdotes que têm por função chegar-se ao Senhor devem santificar-se primeiro, para que o Senhor não os destrua. Então, aqui nós vemos uma diferença da manifestação do Pai no Velho Testamento, é que a glória e o poder dele era tão grande que, se você não tivesse santificado, você seria destruído, fulminado na mesma hora. Diferente das aparições de Cristo no Velho Testamento, como nós veremos na semana que vem, e que ele muitas das vezes se apresentava de forma humana, ou como sendo denominado o anjo do Senhor, essa figura também misteriosa que muitas das vezes falou com o povo, né, de Israel e escolhidos de Deus no Velho Testamento. Então nós vemos uma distinção aqui entre a manifestação de Cristo, que nós veremos semana que vem, que era algo mais, digamos assim, acessível, né, para as pessoas, e a manifestação do Pai, que era muitas das vezes através desse poder, né, ou uma forma de nuvem, ou na forma de um fogo sobre a montanha, né, sobre o Monte Sinai. E em Êxodo 20, o povo teve medo
dessa presença de Deus, né? No versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, né, das trombetas e um monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então as pessoas ficaram ali apavoradas com aquele poder, né? E apenas o pai, ele foi uma pequena amostra do poder dele. A intenção dele não era assustar ninguém, né? Mas nós vemos o que ocorre no mundo físico quando o Deus, o Criador, ele se manifesta. É um poder tão grande que as estruturas ali do ambiente foram abaladas. Tem um outro capítulo muito interessante em Êxodo, que é o capítulo 24, que nesse capítulo o Senhor ele se apresentou para muitas pessoas. Vejamos aqui, capítulo 24, verso 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E aqui no versículo 10, eles viram Deus, né? E viram Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, azul, né, como o céu, que se parecia com o céu na sua claridade. E logo depois disso, o Senhor convocou para que Moisés subisse até ele, onde seriam dadas as placas da lei, né? As 2 tábuas com os 10 mandamentos para o povo de Israel, muito conhecido, por sinal. Então nós vemos aqui já que eles, não é dado muitos detalhes acerca da aparência de Deus, da glória dele, mas eles vislumbraram um pouco dessa glória e viram também uma espécie de pavimentação azul, onde o Deus estava acima, estava sentado em seu trono, e por debaixo de seus pés essa passarela como cristal reluzente, né, da cor azul. E também algo muito interessante. Outro capítulo que é incrível também é quando Moisés ele pede para ver Deus. Ele diz assim ao Senhor: mostre-me a tua glória, né, que é no capítulo 33 de Êxodo, a partir do versículo 18. Então Moisés disse: peço que mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui, perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Aqui nós vemos também mais uma diferença da manifestação do Deus Pai em relação a Cristo, porque Cristo, nas vezes que ele apareceu, tanto no Velho Testamento como o anjo do Senhor, e recebendo adoração, inclusive, né? Assim como lá no Novo Testamento, em Apocalipse, por exemplo, o Cristo glorificado que se apresenta a João, João conseguiu olhar para a face dele, brilhava como o sol, cheio de glória também, mas Deus Pai, ele é categórico, ele disse: ninguém verá a minha face e viverá. Ele não revelou a face dele a nenhum ser humano. Cristo também, durante os evangelhos, ele fala que só quem viu a Deus, contemplou, foi o Filho. Então nós percebemos que talvez nem os anjos eles tenham acesso a ver a face de Deus. Mas uma aparição do Deus Pai no Velho Testamento agora ao profeta Ezequiel para revelar o que aconteceria com Israel após o exílio na Babilônia. Então Israel foi para o exílio na Babilônia devido a ter desobedecido a Deus, fruto de um juízo de Deus para a vida deles. E nesse meio tempo o Senhor se apresentou ao profeta Ezequiel para chamá-lo para esse ministério. E Ezequiel, capítulo 1, é muito interessante, porque Ezequiel ele fala de alguns seres espirituais também, que vocês podem ler, recomendo, e que vocês vão ver que é uma coisa de outro mundo. Ezequiel começa descrevendo figuras que se assemelham a rostos de animais, eram espécies de querubins que tinham grandes asas e rostos de vários animais. Também ele fala de uma outra figura chamada de ofanins, que eram rodas com vários olhos, e acima desses seres espirituais estava o trono de Deus, como se fosse uma espécie de carruagem onde Deus estava sentado. Versículo 22 diz assim:
Ezequiel 1. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. E aqui nós já vemos, né, na manifestação de Deus lá para os 70 anciãos, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, eles também viram um pavimento de cristal, né, como safiras. E aqui Ezequiel tem uma visão semelhante. Ele vê que acima desses seres espirituais, desses querubins, havia como se fosse algo semelhante ao firmamento, ao céu, né, azul, ao cristal brilhante. Então, nós vemos que eles também, Ezequiel também teve aqui uma visão de Deus Pai. E no versículo 26 diz: por cima do firmamento, que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, muito brilhante, né? E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então Ezequiel ele tenta usar vários termos aqui para descrever a glória de Deus Pai que ele viu, né? Uma figura similar a metal brilhante, com fogo ao seu redor, e havia como se fosse um arco-íris também em seu entorno. Tamanho era o esplendor de Deus. Mas ele não consegue descrever mais uma vez a face de Deus, porque era uma glória tremenda, né? Um brilho que não podia ser contemplado. E agora aqui em Isaías, também Isaías, um outro profeta, o profeta messiânico, fala aqui sobre a visão que Isaías teve também do trono de Deus e do seu chamado. Então aqui versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, que aqui é uma classe de anjos, né? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com as outras 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele respondeu, Isaías aqui, tipificando o próprio Cristo, né? Diz: eis-me aqui, envia-me a levar o evangelho de arrependimento para o povo de Deus. Isaías fez isso em seu tempo, mas profeticamente, Isaías aqui também estava apontando para Cristo, que foi o que se predispôs a levar as palavras de salvação, de redenção do Pai para a humanidade. E aqui nós vemos, né, mais uma vez, essa presença da glória de Deus. As abas de suas vestes enchiam o templo, ou seja, era uma figura aparentemente muito grande, de grandes proporções. Mais uma vez não são dados detalhes sobre a sua face. Por quê? Porque a face de Deus Pai, ninguém é capaz de ver, né? Nenhum ser humano mortal pode vê-la, né? Aqui, para finalizar, temos algumas aparições de Deus Pai no Novo Testamento. Uma delas é durante a transfiguração de Jesus, que foi quando o Senhor havia subido ao monte para orar, chamou Pedro, Tiago e João, que eram seus discípulos mais próximos, e durante ali, determinado momento, a roupa do Senhor, né, de Cristo, ficou translúcida, como se fosse branca, né, clara como o sol. E logo após isso apareceram também 2 figuras emblemáticas, que foi Moisés, que nós falamos no início do vídeo, e Elias. Eles também apareceram ali junto com Cristo, começaram a conversar com ele. E depois disso, aqui no versículo 5, diz assim: falava ele ainda quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi, né? Escutem o que ele diz. Aqui nós vemos a manifestação também de Deus Pai no Novo Testamento, através dessa nuvem luminosa e dessa voz que todos que estavam ali ouviram. Então é interessante como o Senhor ele usa todos os elementos da natureza quando ele quer se manifestar. Ou uma nuvem
luminosa, ou um monte fumegando, um fogo, né, que arde, ou também o vento, uma brisa suave, como também o Senhor se apresentou ao profeta Elias, que foi através de uma brisa suave. Então o Senhor, como Criador, ele pode utilizar todos os recursos, né, naturais também para se manifestar. E por fim, nós temos a aparição também do Pai em Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 2, o apóstolo João diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, mais uma vez aqui algumas semelhanças com as visões que outros servos no passado, muito distante, centenas de anos antes, viram. Por exemplo, Ezequiel, ele também viu o resplendor da glória de Deus acima do trono, semelhante ao arco-íris. E aqui João, já no Novo Testamento, após a morte de Cristo, ele fala da mesma forma, dessa presença daquele que estava sentado no trono, e ao redor do trono um arco-íris, como fosse de esmeralda, né? E também em Apocalipse 21, versículo 11 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E lá no versículo 22, fala da presença do Pai e do Filho na Nova Jerusalém, após a restauração de todas as coisas, né? Quando o Senhor disse, e tudo se fez novo, onde o Senhor habitará junto com o seu povo, e fala assim: e vi João falando acerca da Nova Jerusalém, dessa cidade celestial que desce sobre a terra, ele diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então ele diz que o próprio Pai e o Filho, eles serão templo nessa Nova Jerusalém, e não haverá necessidade mais de luz ou dos luminares como o sol e a lua, porque a própria glória de Deus irá iluminar toda a terra, né? Aqui nesse caso novos céus e nova terra, após a conclusão da humanidade. Também recomendo a vocês lerem, né? Apocalipse capítulo 21. E pois bem, nós vemos aqui várias manifestações de Deus Pai no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Se você lembrou de mais alguma que não foi apresentada aqui neste vídeo, deixe nos comentários abaixo, e também vamos compartilhar essas experiências acerca da Palavra de Deus. E muito obrigado. Se você ficou até aqui, convido a se inscrever no canal, compartilhar este vídeo também com mais pessoas, e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus.